Bom dia, meus amados. Aqui quem está falando é o professor Mateus e hoje nós vamos continuar no livro de Eclesiastes, nos capítulos 5, 6, 7 e 8. Eu espero que o seu dia seja uma bênção e que você consiga, junto comigo, retirar dessa porção bíblica ensinos práticos para a sua vida. Mas antes de nós lermos o texto, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado pelo seu amor. Pai, nós estamos diante de um livro que parece escancarar uma realidade que negamos, Senhor. Nos dê sabedoria para não nos afligirmos com a realidade, mas entendermos que a realidade nos aponta para Ti, a necessidade que temos do Senhor. A realidade cruel do homem aponta para a necessidade de um Salvador que traga justiça e cuidado sobre nós. Então faça-nos depender mais de Ti, Senhor. Faça-nos Te amar mais. Nós precisamos do Teu amor, nós precisamos da Tua graça, Senhor. Que nesse dia essa consciência brote em nós e que ao invés de nos tornarmos arrogantes e independentes, nos tornemos pessoas simples, humildes, que sabem que precisam de Ti, Senhor. É isso que nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nós vamos continuar. E Eclesiastes continua sempre que eu leio Eclesiastes, ele mexe comigo, mexe com as minhas estruturas, porque eu vejo muita sabedoria no texto, vejo muita realidade no texto, vejo uma realidade vista por um homem, não, lógico, por um homem que vivia sobre a compreensão da graça de Jesus e que conhecia Jesus, não, um homem vivendo dentro da aliança do Senhor, dentro das limitações daquele tempo, que a Bíblia diz que as coisas naquele tempo eram reveladas como sombra, a realidade, porém, está em Cristo. Ou seja, aqui nós vimos projeções do que era Jesus, mas a compreensão desses homens ainda era uma compreensão limitada, porque a revelação completa estava em Cristo, embora eles estivessem olhando para frente. Então, quando nós olhamos para esse texto, isso nos dá traz mais realidade para o texto, porque a gente está falando de um homem que buscou alegria em todas as coisas e não encontrou. E com toda a sabedoria que Deus deu para ele buscando em cada canto da existência humana, ele entendeu que não havia um lugar na existência humana onde você encontraria a alegria e a felicidade plena. No 5, ele começa falando sobre a religião vã. Ele vai falar sobre pessoas que oferecem sacrifício ao Senhor e estão fazendo mal, pessoas que fazem promessa ao Senhor e não cumprem, pessoas que falam demais diante do Senhor sem pensar em suas palavras. No meio disso tudo, ele está, no final das contas, fazendo também uma advertência ao muito falar. No 3, ele vai dizer que o trabalho, quem trabalha muito acaba vivendo sonhos ou acaba trazendo sonhos, mas quem fala muito só é tolo. Ou seja, vai falar que o muito falar revela o coração tolo, um coração que não pensa. E ele vai continuar dizendo isso, que o tolo faz promessas que não pode cumprir e depois dá desculpas para não fazer isso. Então aqui é uma advertência sobre o muito falar e também sobre como uma religião, que também é uma religião de palavras e não uma religião de ação. A partir do 8, ele vai começar a fazer uma advertência contra o amor ao dinheiro, contra a busca pelas riquezas. Ele vai dizer no 10 que quem ama o dinheiro jamais se fartará dele, e quem ama a abundância nunca se farta de dar renda, também isso é vaidade. Ele vai dizer que onde os bens se multiplicam, também se multiplicam o que deles comem, resumidamente. Às vezes a gente pensa, quem ama o dinheiro, Deus vai proibir dele de ter dinheiro. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que quem tem muito dinheiro nunca terá o suficiente para achar que tem o suficiente. Ele vai continuar buscando até o resto da vida. E ele vai dizer que quem ama a abundância também nunca vai achar que nunca abundou. Sempre ele viverá uma vida de escassez. Ele está dizendo que quando nós multiplicamos o dinheiro, os gastos também se multiplicam. E ele vai dizendo que isso também é uma vaidade. Ele vai dizendo doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Estou dizendo, um trabalhador pode comer muito, mas ele está dizendo que a fartura do rico não o deixa dormir. Então, são verdades que nós não queremos, que nós não queremos falar. E você pode ser piedoso, você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas se você não lidar com o dinheiro de maneira a entender a gravidade disso, você pode simplesmente se perder.
ao ter muito dinheiro, condenar a sua vida. No texto está dizendo que não é bom ter dinheiro. Né? Quem está falando aqui é um homem rico. O problema é que os males que o dinheiro traz e as pessoas ignoram. Poucas pessoas entendem a seriedade de lidar com o dinheiro. Por isso que nós temos hoje um alto nível de suicídio em países ricos, porque lidar com a fartura, lidar com o poder que o dinheiro traz, é uma tarefa que necessita de sabedoria. E ele vai dizer, vamos pulando lá para o 18, ele vai dizer, vi uma coisa bela e uma coisa boa. E o que é essa coisa bela e boa? É comer, gozar, cada um do bem do seu trabalho, como se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é sua porção. Quanto ao homem quem Deus ama e conferiu riquezas e bens, ele deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar o seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da vida, porquanto Deus lhe encheu o coração de alegria. E aqui ele já fala sobre você desfrutar quando Deus te dá riqueza. Olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo que uma coisa boa é você desfrutar. Quando ele fala que o rico não se farta, que aquele que ama a abundância não se farta, ele está dizendo que aquele que ama o dinheiro, ele passará todos os seus dias correndo atrás do dinheiro. Aquele que ama a abundância passará todos os seus dias correndo atrás da abundância e nunca se fartará, ou seja, nunca chegará ao ponto de dizer, estou satisfeito. Mas ele diz que a coisa boa é você desfrutar. Eu ganhei, Deus me deu, e eu vou desfrutar, porque me restam poucos dias, eu vou fazer memórias, eu vou desfrutar do que Deus está me dando. Isso é uma coisa boa. Ele entra o 6 ainda falando sobre o assunto. No verso 3 do capítulo 6, ele vai dar um exemplo. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até a avançada idade, e se sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Ou seja, viveu 100 anos, muitos anos. Teve muitos anos para poder desfrutar. Mas você gerou muitos filhos. Mas se você não desfrutou do que você trabalhou, o aborto é melhor que sua própria vida. Olha que coisa maluca. Ou seja, melhor não ter vivido do que viveu a vida toda correndo atrás de dinheiro e não desfrutar. O 7, ele começa a falar sobre moderação. Olha que interessante. Ele vai continuar, na verdade ele vai falar moderação a partir do verso 15, mas no começo do capítulo 7, ele vai falar um pouco sobre a sabedoria e a loucura. E ele vai dizer o famoso texto do verso 2, que é: melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos devem ter isso em consideração. Ele vai dizer no verso 3 que a tristeza é melhor que o riso, porque a tristeza melhora o coração. E aqui ele não está dizendo que é uma pessoa viver triste, o luto é circunstancial, mago e o riso é circunstancial. O que seria aqui era viver uma vida feliz, uma vida infeliz. Não é disso que ele está dizendo. Ele está dizendo que saber considerar e saber viver dias tristes também é uma virtude. Saber encontrar riqueza no dia da tristeza, saber encontrar aprendizado no dia da dor, isso também é uma riqueza, e que muitas pessoas que só sabem sorrir, que negam a tristeza, nunca desfrutarão desse nível de crescimento. E ele vai continuar no 4, dizendo que o coração do sábio está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Vai falar sobre que é melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir uma canção do insensato. Mas no verso 8 ele vai dizer: melhor o fim das coisas do que o princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Melhor é terminar as coisas, amados, o verso 8, do que começar elas. Porque as pessoas começam muitas coisas, mas têm uma grande dificuldade em concluí-las. Verso 7 ele vai: jamais diga, o verso 10, jamais diga por que foram os dias passados melhores do que esses, pois não é sábio perguntar assim. Ele está dizendo que o saudosismo é tolice. Lá no passado as coisas eram tão melhores do que são hoje. Como era bom. Nossa, as coisas não aconteciam todas as mesmas coisas. A gente ressignifica o passado para a gente continuar reclamando no futuro. Essa é a grande verdade. A gente ressignifica o passado para a gente ter onde nos apoiar para reclamar do agora. Mas, na verdade, se nós voltássemos no passado e fôssemos sinceros com a análise, teríamos os mesmos problemas no passado e estaríamos ainda olhando para um passado ainda mais passado do que aquele, dizendo que aquele tempo é o que foi bom. Então, que nós não encontremos nenhum tipo de escora para nós reclamarmos do hoje, porque no passado havia os mesmos problemas e nós precisamos fazer com que o nosso hoje seja o dia do Senhor, o dia que nós desfrutamos no Senhor e fazemos aquilo que precisa ser feito. A partir do verso 15, ele vai falar sobre moderação. Ele vai dizer que tudo isso tem visto é vaidade, há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Aí no verso 16 ele vai
falar um texto polêmico. Ele vai dizer: não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, pois por que você destruiria a si mesmo? Então ele tá mostrando que aqui, a palavra demasiadamente está falando sobre extremo. Ele está falando da pessoa que não entende que ela não pode errar, que ela não pode falhar, que ela quer acertar o tempo todo. Ele está dizendo que isso é tolice, porque ele viu gente boa não conseguir as coisas, viu gente má conseguir as coisas. A vida é assim, e que um ponto bom de se viver é o ponto do equilíbrio. Todo o verso 15 até o verso 22, ele vai falar sobre o equilíbrio. No verso 23 em diante, ele vai falar sobre uma investigação que ele fez, ele vai falar sobre a mulher insensata. Aqui o foco é a mulher insensata, cujos laços levam para longe de Deus. E ele vai dizer assim que você deve fugir dessa mulher. No verso 28, ele vai dizer que aqui ele está dizendo que ele fez uma investigação, e aqui parece ser um texto sexista, mas não é. Né? Nós temos que olhar na perspectiva dos jogos de palavra que ele tem aqui. Ele vai dizer que entre 1.000 homens ele achou um, como ele esperava, mas entre 1.000 mulheres ele não achou uma sequer. Não podemos esquecer que a referência de 1.000 mulheres aponta para as 1.000 mulheres que Salomão tinha. Então ele está fazendo uma avaliação das mulheres em geral e nem comparando mulher com homem aqui. Aqui a palavra 1.000 e 1.000 refere-se à quantidade de mulheres que ele tinha. Ele está dizendo que ele não encontrou uma só mulher que fosse completamente digna, fiel, que fosse como ele esperava. O fato dele dizer que ele encontrou um homem como ele esperava, ele tá falando sobre a sabedoria, e alguns ainda vão dizer que isso é um apontamento, assim como em Cantares, apontando para um homem entre milhares, apontando ainda para a palavra profética. Eu acho que isso é um pouco, eu acho que teríamos que forçar um pouco para vermos aqui ele apontando para Jesus como esse único homem entre 1.000 homens. Mas a verdade é que a palavra 1.000 e 1.000 aqui faz uma referência às mulheres que ele tinha, e a avaliação que ele fez nas mulheres que ele tinha, ele não tem encontrado uma só que ele achasse ser digna. Mas aqui o texto em si está falando da mulher enganosa. No capítulo 8, ele vai advertir sobre você ter sabedoria diante do rei, saber se portar diante do rei, porque o rei é soberano. Verso 6 ele vai dizer: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Antes de nós só falarmos um pouquinho disso, eu queria só destacar, eu esqueci de destacar o verso 29 do capítulo 7. Ele vai dizer: eis que tão somente achei que Deus fez um homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, ele se meteu em A outra versão vai dizer que Deus fez as coisas boas, mas o homem estragou tudo. Mas vamos voltar para o 8 aqui. Então ele vai dizer que, quando ele está dizendo que para todo propósito há um tempo e um modo, ele está dizendo que nós temos que saber ler as coisas para sabermos como nos comportar, e que diante do rei há um jeito correto de se comportar. A partir do verso 10 do capítulo 8, ele vai falar sobre as desigualdades da vida. Ele vai dizer que ele viu perversos, que ele viu perversos descerem em paz à sua sepultura, mas outros que frequentavam o santo lugar serem esquecidos. E aqui ele vai falar sobre a demora de se fazer justiça. Verso 11 ele vai dizer: visto como se não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. E aí ele vai dizer que ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os seus dias lhe prolongue, eu sei com certeza que o bem sucede aos que temem a Deus. E aqui no final ele dá uma gota de esperança em tudo isso. Ele vai dizer que mesmo assim é melhor fazer o bem, que o fim do mal é mal, e que ele vai entender que, olha, o verso 15: então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e se alegrar, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos teus olhos. Ele vai dizer que o olho do homem, quero ler com você isso na versão parafraseada da Mensagem. A partir do verso 16 ele diz: quando me lancei de corpo e alma para buscar a sabedoria e examinar tudo que acontece nessa terra, compreendi que mesmo mantendo os olhos abertos dia e noite, sem nem piscar, nunca se entenderá o sentido do que Deus está fazendo neste mundo, pois investigar a vontade
pode investigar à vontade, você nunca compreenderá. Não importa quanto você conhece, jamais chegará lá. Ele está dizendo que essa vaidade de nós queremos saber todas as coisas. Nós nunca chegaremos no conhecimento total até que um dia cheguemos a Cristo, a Jesus, e então conheceremos todas as coisas. Conheceremos Ele como Ele nos conhece, então todas as coisas ficarão claras. Então essa busca insensata de saber todas as coisas, isso também é uma tolice. Irmãos, espero que vocês, assim como eu, esteja sendo desconstruído em toda a soberba, a arrogância. Para nós, humildemente, sabemos que em Jesus temos mais que Salomão. Temos mais resposta do que ele teve. Em Jesus temos mais prazer do que ele pôde encontrar em 1000 mulheres. Em Jesus temos mais satisfação do que ele encontrou em seu muito dinheiro. Que em Jesus nós possamos encontrar o alento para uma realidade tão dura de ser humano, vivendo sob a pena da desconfiguração do pecado em nossas vidas e na humanidade. Que em Jesus nós encontremos um motivo para viver. Eu quero que você realmente seja conduzido a esse lugar de um realismo brutal, mas que um realismo brutal que caia no colo de Jesus para encontrar nele alento e cuidado. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.